salve rapaziada, muito boa tarde no ar, donos da bola nesta quinta-feira, ainda em meio à data FIFA, maravilhosa data FIFA, mas muitos assuntos quentes envolvendo a dupla Grenal. E o primeiro deles, gente, que inclusive é motivo da nossa enquete no programa de hoje, esse assunto foi trazido pelo Farido aqui há algumas semanas, lá no começo achei até um certo exagero do Farido, até a gente vai debater sobre isso em seguida. Mas começou a ganhar corpo, torcida do Grêmio debatendo, se mobilizando, com engajamento e tudo mais. Então, para Poker, transformando vidas com esporte, na tela para vocês, a enquete desta quinta-feira do programa. Soares, ele mesmo, Luizito Gênio Soares, merece estar na calçada da fama do Grêmio? Sim ou não? Você participa lá no YouTube, importante a sua participação, torcedor do Grêmio, importante também a gente levar em consideração alguns critérios no debate aqui, mas também para o seu voto. O que um jogador precisa como pré-requisito para estar na calçada da fama? Títulos? Trajetória? O que realmente fez pelo clube? Soares já é uma polêmica por si só, vai ou não vai para a calçada da fama, mas tem um outro assunto, aliás, já motivou uma discórdia aqui no programa tempos atrás, né? Tem integrante que defende essa contratação. Bora para a nossa central, Lucas Dias, quer dizer então que um ex-jogador do Internacional, que quando saiu do Internacional, houve celebração por parte da torcida colorada, aliás, ruas de fogo por parte da torcida do Inter quando ele foi embora, ruas de fogo na sua ida para o aeroporto. Esse jogador pode estar na pauta do Grêmio, senhor Lucas Dias. Boa tarde. É mais ou menos por aí, viu, Gamba? Boa tarde para você, todo mundo que nos acompanha aqui nos Donos da Bola. Precisamos falar sobre Edenilson, volante vendido pelo Inter ao Atlético Mineiro no início desse ano de 2023 por cerca de 6 milhões de reais e que tem causado aí um burburinho nos bastidores, a possibilidade do Grêmio contratar o volante Edenilson, algo que sempre foi muito falado até durante a passagem do Edenilson aqui no Internacional. Isso porque ele não deve permanecer no Atlético Mineiro na próxima temporada, inclusive tivemos protestos da Galocura, principal organizada do Atlético Mineiro, pedindo a saída de alguns jogadores, como o próprio Patrick, ex-Inter, e também o Edenilson, ex-volante do Internacional, e surge a possibilidade do Grêmio trazer o Edenilson aqui a Porto Alegre mais uma vez. O que se sabe nos bastidores é que o Grêmio gosta do jogador. A questão é viabilizar, o que ainda não está sendo feito. Não existe uma negociação em andamento, mas sim, esse nome agrada alguns dirigentes gremistas e até o técnico Renato Portaluppi no Grêmio. Que assunto, hein? Edenilson no Grêmio. Diogo Rossi, eu preciso ir em ti, Diogo Rossi. Porque quando esse assunto veio à tona aqui no programa, o Farid defendendo o Edenilson no Grêmio, o Diogo Rossi foi veemente. Para grupo. Não! Para Pelo grupo. amor de Deus, não! Foram palavras de Diogo Rossi. Edenilson na pauta, Diogão, para 24. Não mudo em nada. Não acho que seria um bom jogador para o Grêmio na próxima temporada. Não pelo Edenilson, mas pelo que a gente pensa de time para o próximo ano. Pelo menos o que eu penso, desculpa. O Edenilson vai fazer 34 anos. É um jogador com passagens ruins recentes aí pelo Inter na reta final e também agora no Atlético Mineiro, apesar de eu ter visto os números dele aí, foi quase que 50% da temporada titular, né? Nada contra o Edenilson, acho que teve um grande momento na carreira dele, especialmente no Inter, né? Naquela Copa do Brasil 2019, ele finaliza a Copa do Brasil mal naquele jogo contra o Atlético Paranaense, mas ele é importante na ida do Inter para a final. Nos jogos anteriores, contra o Cruzeiro, ele jogou muito bem, né? Contra o próprio Atlético Paranaense lá, ele não faz uma partida ruim. Aqui é que ele faz uma partida ruim. Uma informação sobre esse caso todo, tá, Gamba? Boa. Todo o Atlético Mineiro nega porque eles gostam do Atlético, do Edenilson lá, tá? Aqui no Grêmio, o Renato gosta do Edenilson. Mas o Renato gosta de alguns jogadores e não obrigatoriamente isso significa que o Grêmio vá contratar os atletas que ele gosta, né? O Grêmio faz um processo de mapear o mercado. Está mapeando vários atletas. O Edenilson está nesse mapa. Se vai ser contratado, se vai ter negócio, aí é outra coisa, né? O que me frustro é que essa informação a gente tem ela há algum tempo já. E todo mundo nega. E eu vou te dar uma informação aqui, para ti, não é nem para o nosso telespectador. Vem. Eu pedi para uma pessoa que é muito próxima do Edenilson falar com ele.
E essa pessoa falou com o Edenilson. E o Edenilson possivelmente vai sair do Atlético Mineiro. Ele trabalha com essa ideia mental, porque ele sabe que as coisas, né, com a loucura, como o Lucas bem disse, não vão bem, ele não conseguiu fazer aquilo, mas ele não tinha nada do Grêmio, não tinha recebido nenhum contato. Aí, óbvio, né, o campeonato pode acabar e, né, quem sabe acontecer esse contato, mas por hora não tem nada e a gente sabe que o Renato que gosta dele. Até acontecer alguma coisa, aí é outra situação. Renato gosta de Edenilson, talvez Renato sugira a contratação de Edenilson, sabemos do peso de Renato em algumas decisões do Grêmio. Edenilson seria uma boa para o Grêmio, senhor Ribeiro Neto? O Farido, eu vou ouvir daqui a pouquinho, que o Farido vai fazer aqui um trapo para Edenilson no Grêmio. Ribeiro, eu quero te ouvir. Bom, vamos lá. Eu nem sempre consigo, mas eu tento sempre ser coerente. Você lembra que ontem eu falei de todo um aspecto tático, técnico-tático. Inclusive sobre volantes. Tentando explicar os problemas defensivos. Qual é a posição do Edenilson, Ribeiro? Bom, e essa é a chave da questão. Onde Edenilson jogaria no Grêmio? Porque com 34 anos, você fazer o meio espaço pela direita, já não funciona mais. Tá? O que é o meio espaço pela direita? É o cara que joga na extrema, mas que não é agudo. Maurício, do Inter. Um auxiliar de lateral, muitas vezes. Tá? Nicão era no Atlético Paranaense, meio espaço. O Alisson, no Grêmio, era meio espaço. Bitelo. Tá? Bitelo, meio espaço. Muito bem. E ele jogou muitas vezes no Internacional assim. Neste momento, com 34 anos, ele não tem mais esse perfil, porque ele não consegue recompor com a velocidade que se exige no atual futebol. Então ele tem que jogar pelo meio. O Edenilson é o volante boxe-boxe, que o Grêmio tem em profusão. O Grêmio tem Vila Sante, o Grêmio tem Carbajo, o Grêmio tem PP. Todos eles, o Grêmio tem Ronald, tá? O Grêmio tem até o Mila. São todos jogadores que pisam na área. O Mina um pouquinho menos, tá? E o Ronald mais na bola parada. É justo se dizer. Mas esses três jogadores que são os titulares, que jogam no time titular, eles são dessa característica. Tu contratar o Edenilson, que não é um jogador barato, com 34 anos, tu, no mínimo, está, primeiro, eu volto com os 4 itens aí, né? Você está fazendo o segundo, que é o diagnóstico. Admite o erro, o Grêmio tem carências? Tem. Então você admite, vai contratar. Diagnóstico, você está errando no segundo, no diagnóstico. Não é aí que o Grêmio precisa se reforçar. Ou o Grêmio precisa aí vai muito de como o Renato quer que o Grêmio jogue na Libertadores. Acho eu que por ser Libertadores, ele precisa contratar um primeiro volante e depois jogadores de frente. Talvez zagueiros, goleiro, mas isso aí a gente pode... Mas ali no setor de meio, ou você contrata um meia qualificadíssimo, difícil de encontrar no mercado, ou você contrata um primeiro volante que o Grêmio não tem. O Edenilson não se encaixa em nenhum desses itens. Mas o Edenilson se encaixa muito numa ideia do próprio Renato, né? Que já aconteceu neste ano e já aconteceu em outros momentos, deu certo em alguns, deu errado em outros, que é recuperar o jogador. O Edenilson não é um pensamento mágico, né? Não, tudo bem, é um pensamento mágico, mas é um jogador que já teve bons momentos, como citou o Diogo, no próprio Inter, 2019-2020, viveu muito tempo, né, um fim de ciclo que ninguém queria encerrar, e essa era a maior crítica em relação a ele. Era uma relação onde ele já não queria mais, o torcedor não queria mais, mas insistia nele como uma grande referência técnica, não funcionou, e no Atlético Mineiro também não está funcionando. Acho que nesse sentido, talvez no Grêmio, com a vontade de dar certo, de dar uma resposta até a própria saída do Inter, pode ser uma aposta válida. Mas eu estou com o Ribeiro, eu acho que não é o jogador que o Grêmio precisa. Eu entendo que para o Grêmio, nesse momento, não é uma prioridade, um jogador com a característica do Edenilson. Entendo que, nesse ponto trazido pelo Colar, ele teria uma motivação extra, caso receba alguma proposta do Grêmio. O Diogo trouxe aqui que não chegou nada para ele, mas voltar para Porto Alegre, saiu machucado com a torcida do Inter, talvez até uma própria vontade do Edenilson de dar uma resposta à própria torcida do Internacional, mostrando o seu valor e tudo mais. Mas hoje não vejo essa contratação como uma prioridade para o Grêmio. É gremista, e só... né? Mas é gremista? Ele é gremista. Ele é gremista. Todo mundo sabe que ele é gremista. Que bom, ele é gremista. Bom, então ele jogaria no Clube do Coração. Ele jogaria no Eu só Clube quero do fechar, Coração. Farid, antes de passar a palavra, e também para o Ernst sobre esse assunto, sobre essa questão do Renato, tá? O Renato que recupera jogadores. Isso terminou, né?
Esse discurso ele terminou. Ah, porque o Renato recupera jogadores. Quantos jogadores que o Renato indicou ele não recuperou diante desse pensamento mágico? Tardelli, André, Thiago Neves, Robinho. Calma. É uma máxima que ela já foi derrubada em Porto Alegre há um bom tempo. Renato recupera jogadores. Não. Quantos ele recuperou? Não recupera. Não é um pensamento automático. O Renato indica, o Renato traz para o Grêmio e o Renato recupera. Não é verdade. Ele não recuperou jogadores que o Grêmio está pagando até hoje. Uma Babilônia para esses jogadores que o Renato não conseguiu recuperar. E isso não significa apagar todos os outros inúmeros méritos que o Renato tem. Mas o pensamento mágico que o Renato por si só recupera jogadores, ele é mentiroso. Não se aplica mais. Tu tá brigando com a notícia, meu querido. Eu te dei exemplos aqui, mas eu posso te dar exemplos. Mas eu posso te dar, meu querido. O amor pelo Renato faz mas não é amor pelo Renato, cara. Vamos parar com essa história. Vamos parar com essa história. Mas não é, mas pode falar o que quiser. Mas ele recuperou o jogador também. Não se pode ter ele recuperou o jogador. Renato pode fazer a crítica que quiser. Ele recuperou o jogador também. Tem razão, o Colar é o Renatos da bola. Só um pouquinho. Não se pode criticar o Renato. Bom, ainda bem que é o Renato e não é o Cudê. Olha aqui, ó. Ele foi mal com o Tardelli, foi mal com o André, foi mal com o Thiago Neves. Foi mal. Mas foi mal tá recuperando o Luan. Tá recuperando o Luan agora. Vai recuperar. Pensamento mágico. Não é mágico. O rapaz tem que... Mas ele não pode ter uma oportunidade na vida dele. Claro que pode. Se não der certo, não tem problema. Obrigado, Luan, e tchau. O Renato recuperou vários jogadores pro Grêmio. Os laterais direito, como é? Me lembra o nome dos laterais que o Renato trouxe? O que era do Flamengo, que veio fez Léo Moura, Edilson, Renato trouxe o Rafinha, que agora é campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo, que aqui não foi bem, pegou um Grêmio que foi rebaixado. Grande contratação, Rafinha. Mas é um baita lateral. É um baita lateral. Ele recuperou vários jogadores. É que as pessoas. Tu parou em 2. Não, cara, já te dei 4. Não, parou em 2. Já te dei 4. Mas eu não estou falando aqui da recuperação. O assunto não é recuperação. Mas o teu contra-argumento foi: quero mostrar jogadores que ele recuperou. O assunto não é a recuperação de Renato para os jogadores. Claro que é. O assunto, a partir do momento que o Grêmio sonha com o Edenilson, que está mal no Atlético. Cara, vai sonhar com o Edenilson. Que está mal no Atlético. E aí se traz o argumento, bom, quem sabe o Renato recupera jogadores? Isso é uma pauta, Gamba, o Edenilson é um jogador que seria para grupo. É um jogador para grupo. O Edenilson nunca vai ser um jogador de grupo, pelo custo. Bom, vamos lá, daqui a pouco tu vai dizer por que não, aí eu vou te ouvir. Eu quero só dizer assim, seria um jogador para grupo. Para grupo. Por que para grupo? Porque não é um jogador. Agora, tem 34 anos, não tem problema. Quando tinha 32, há 2 anos atrás, foi convocado para a seleção brasileira. As pessoas esquecem isso. As pessoas têm memória curta quando querem ter memória curta. Quando querem ter memória curta, não é. É que ser convocado. Foi convocado pelo Tite, que todos idolatram aqui nesse programa. Todos idolatram o Tite aqui nesse programa. Também foi. O Tite convocou o Edenilson para a seleção brasileira. Leomar foi levado pelo Leão, mas... Tudo bem, é verdade. Eu só acho o seguinte, eu acho que o Edenilson para grupo, não adianta depois cortar aí, passarinho, para grupo, o Edenilson é um jogador voluntarioso, nada mais do que isso. Tentei falar com o Rodrigo Caetano agora de manhã, não consegui. Sei que o Atlético Mineiro quer o Ferreirinha, tá como, Grêmio de dinheiro, hein? Como São Paulo quer o Ferreirinha. Dinheiro com o Edenilson para grupo. Cara, mas tem que fazer grupo, vai jogar Libertadores ano que vem. Vai jogar Libertadores. O Edenilson ia dar o maior gol da história do Inter nos últimos 50 anos, cara. Se não tem pedido, aos 45. Parei um pouquinho, o Edenilson ia fazer o gol da história do Internacional, cara. E agora vocês estão destruindo o Edenilson. Não, sabe nada. Que até o título de campeão brasileiro para vocês. Não sabe nada da história do Inter. Estão destruindo o Internacional. Só gritar. Destruindo o Edenilson. Não, mas deixa eu... Gritar baixinho. Estão destruindo o Edenilson, que ia dar um título para vocês que vocês não ganham há 45 anos. Só isso. Meus batimentos estão 91 por minuto aqui com esse assunto. Não, mas é que eu acho que tu é oportuno numa questão, tá? É um jogador de grupo. Só que é um jogador de grupo caro. O Edenilson, ele jamais vai ganhar menos de 500 mil reais. Mas tem que vir pelo que o Grêmio oferece. Se ele quer vir, ele vem pelo que o Grêmio oferece. Ok, tá. O Luan ganha 50 mil por mês hoje no Grêmio. 50 mil. Bom. 50 mas mil. O que eu acho que... Eu nem deveria... Tem o contra-cheque do Luan. Eu nem deveria estar, vamos dizer assim, opinando para ajudar, né, o Grêmio, porque eu até gostaria mesmo, tá né? Demais com essa notícia. Eu tô faceiro. Eu te levo no aeroporto, inclusive, para buscar o Edenilson, tá? O que eu acho é o seguinte, se o Grêmio traçar pro Edenilson um protagonismo
que não lhe compete. O Edenilson, por mais que tu tá dizendo que ia dar um gol pro Inter de Campeonato Brasileiro, e é verdade, ok? Só que assim, o Inter alçou ao Edenilson um protagonismo que ele jamais deveria ter tido. Jamais. Um protagonismo em que ele... Só um pouquinho. Chama a ambulância. Tem um você tá tratamento mal, aqui, tem um tratamento Tá aqui. tudo bem, cara? O Ribeiro saiu da sua cadeira, veio aqui prestar um socorro pro Diogão. É pressão. Me traz uma água aí, Calhau. O O Calhau tá com a minha assunto água. Edenilson. Sal. Tira aqui, de Calhau. jogo, Rossi do Entra aí, Prumo. deixa o Calhau aparecer no Tira do Prumo. Trouxe Por favor, água. Calhau. Traz aí, obrigado. Porque Geladinha? Cara, a coisa não tá boa, vocês estão me deixando maluco. Pós-feriado, Edenilson. Não, Porque é um combo, jogador- É um combo, né? Um dia, Vila Sante é o pior jogador da defesa do Grêmio. Aí hoje o Edenilson. No outro dia é o Grêmio recebendo o Edenilson. Ninguém tá recebendo ele. Trazer um balde de água pra Tá aqui, ó. ninguém. Porque, minha na boa, boa, é um jogador que em um determinado momento no Internacional, ele foi teatro é bom. alçado à reserva e quando entrava, tu não tinha nenhuma expectativa de mudança, porque quando tu bota um jogador que vem do banco, tu espera, pelo menos, né, que o teu time vai ter um acréscimo ou vai melhorar naquilo que ele está apresentando. Em determinado momento, tu olhava para o Edenilson, tá, agora vai vir o Edenilson. Porque, ou seja, se tu quer um jogador de grupo, Farid, eu acho que o Edenilson não se encaixa nesse tipo de jogador. O Edenilson é um jogador insolente, é um jogador que não tem mais vontade de jogar futebol. O que mais? É um jogador que teria bola para ser o protagonista, talvez, mas que não quer mais jogar futebol. Aí eu vou concordar com o Gamba, quando o Gamba diz, talvez motivado em vir para Porto Alegre, em mostrar para a torcida do Internacional que teria sido injustiçado, que poderia... Teve 300 oportunidades, eu sei, é verdade. Mas Mas aí a poderia pergunta ter... é onde? Mas não por meio milhão por mês. É Não, onde? meio milhão não vem. Meio Meio mas milhão aonde? não vem. Grupo? Meio Não, mas milhão meio milhão não. Mas Lugar quem de é que quem? falou em meio milhão? Quem sai? O salário dele hoje, Mas não é, mas acabou de mas falar. então ele vai No ficar... Atlético Acabou Mineiro de ganha falar. 700. Então, 700 mil. então ele vai ficar no Atlético. Ele pra 700 cá mil. não vai vir, Ele vai vir Bolicel. pra Porto Alegre por quanto? Por 200? Não Por vai? isso que eu Então tô te ele não falando. vem. Por Se isso que vier eu tô... com o Grêmio pensando em dar uma resposta para a torcida do Inter, fica aí. Nem vem. Não, tem que pensar em dar uma resposta para a torcida do Grêmio, não do Inter. Não, Já fica aí. E aí bota esse elemento aí, o clube do coração. Não sei até que ponto isso pesa pra ele, mas vocês disseram aqui Tem que ele é foto gremista. aí nas redes sociais dele com a Então ele é camisa do gremista. Grêmio. Então jogaria no mas, clube do coração. o Pedro Henrique é colorado também. Tinga, jogou no Grêmio, fez gol no Grêmio, foi importante no Grêmio e era colorado. Jogador, jogar lá, isso é normal. jogador, mas tem que jogar pela qualidade que tem. O Pedro Henrique é colorado, está no Inter. O torcedor do Inter quer o Pedro Henrique? Hoje serviria no Grêmio, Hoje Pedro não, Henrique. Não, para, Fred. não. É o Pedro Mas- Henrique e o Edenilson, Mas que na isso? verdade eu trouxe o elemento dele ser gremista mais Bom para PP. questão de Motivação. Contexto da motivação e negociação. Tu acha contexto o de PP do Grêmio negociação. Eu acho. Qual é a contribuição do PP no Grêmio, Diogo? Olha a Qual é falta que o ele tá PP não, fazendo. o PP não sai do departamento médico. Eu vou trazer estatística, vou pedir Mas ao a culpa não é Paulinho, dele. ao Passarinho que me ajudem. Quanto tempo o PP teve em campo e quanto No tempo ano passado, o PP teve no apresentador, departamento ano passado, médico? ele Não não me existe. serve jogador assim. Mas eu coisas quero distintas, fazer um fala, né? link com tudo isso que vocês estão falando, inclusive com o Denilson, se você me permitir, nobre apresentador. Por favor. Meu caro Mion. Pode segurar até as 11h57. Então aí, vamos lá. Gente, assim, ó, o Edenilson pode acabar se tornando algo que no Grêmio é muito comum e que na maioria das vezes é um problema. E acontece em outros tantos clubes, inclusive com o Cudê já aconteceu na sua primeira passagem. Vou explicar. Há a reportagem, eu não sei se isso está no roteiro, me desculpa, Lucas Dias, se isso você vai falar. Há um incômodo, o Caliel Dornelles trouxe na Rádio Bandeirantes hoje, na questão João Pedro Galvão. E vocês vão entender onde eu vou chegar. O João Pedro Galvão até acho que é bonito, ele admite que não está rendendo. Lembra dos 4? É a primeira coisa para fazer. Só que o João Pedro Galvão ainda está no início da fila. Um dos primeiros a entrar é João Pedro Galvão. Ele puxa a fila. Ou ele é escalado ou ele entra. Tá? Aliás, contra o Corinthians, quem tinha que entrar era o Natan Fernandes. Né? E o Natan Fernandes está atrás de todo mundo. Do Bezosi, está atrás do João Pedro Galvão. Por quê? Porque ele é da base. E aí, sabe o que não há, Gamba? E aí é a minha tese. O tal do comprometimento. Ah, perfeito. Quando os clubes de futebol terceirizam para o treinador a contratação, e o Renato é pródigo disso. O Renato, quanto tempo a que o Grêmio cada faz jogo isso com ele o vai Renato? na orelhinha de um atleta e tal, já vai armando, liga para os caras. Que é um mérito do Renato, o Renato convence os caras, o Renato é gestor, o Renato conhece, né? Então ele facilita a contratação.
Só que ele se torna um pouco refém disso aí. Claro. E aí, algumas etapas... Eu vou botar pra jogar. Ah, claro. Eu Até porque banquei, eu vou botar pra jogar. Eu preciso colocar. Tu precisa Não olha o colocar. campo, não olha o entendeu? desempenho. Então o João Pedro Galvão, hoje pela bola que ele só tá jogando porque o Renato certamente ligou pra ele. Não, comigo tu vai jogar. Comigo. O JP Isso foi Galvão não tem que ser relacionado. Isso aí foi com todos. tem que ser relacionado. Mas vai ao encontro que eu O tô Eduardo falando. Cudê fez isso com o Bustos na sua primeira passagem. Ele trouxe o Bustos porque ele vem pra cá, burrito, tu vai jogar comigo, vai ser meu líder, vai abrir o partido, o campo de jogo. Tomou E é 40 isso. cartões E vermelhos. aí ele Não, jogava não, porque havia um comprometimento, foi o cara que trouxe ele. Eu tenho certeza que o Alessandro Barcelos não demitiu o Mano Menezes no início do ano, porque aí veio aquela história da proposta do Corinthians e tal, e aí o Alessandro se comprometeu com o Mano. E não se... Ele virou refém do acordo, não sai agora. Aí o Mano foi perdendo, ele não tinha como tirar. Então isso é muito comum no futebol, só que isso se torna um problema. E o Edenilson, tá? Poderia vir porque aí é um cara que ganha muito, que barra o crescimento de jogadores mais jovens, mas aí tu vem comprometido, né, com quem está comandando o cenário, que normalmente é o treinador. E aí não tem a resposta, o treinador segue insistindo, bancando, não tem resultado Libertadores algum. Quem não é que pode paga ser o preço? só com O jovem. time. Quem é que paga o preço? Libertadores O time. não Tá aí o pode ser JP só com Galvão, jovem. Como o maior Libertadores... exemplo. Como o maior exemplo. Você tem razão, JP Galvão não podia jogar no Grêmio, não podia jogar. Agora, Libertadores não se ganha só com jovens. Claro que não, claro que não. Bom, vamos lá. Peraí. Vamos pra... Diga. Peraí. O melhor jogador da final da Libertadores 2017, tu lembra? Luanzinho, rei Não, da o melhor América. jogador da final. Foi Arthur. Arthur, tá. O primeiro volante era daquela final, lembra? Era o Jailson. 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 O melhor rei da América, ele era o... Luan. O jogo quer ser irônico, mas ele não vê que em torno dos caras tinham caras experientes. Cascudos Quem ali. carregou o Evidente Grêmio? que tem cascudo, Quem cara. carregou o Evidente que tem Grêmio? cascudo. Tem que ter cascudo. Se não tem cascudo, eles não jogam. Bota o Como é sub-20 que era pra o jogar, nome do então. menino? Como é que era o Bota o nome do sub-20 menino? do Grêmio pra jogar Libertadores ano que vem. Eu quero ver onde vai chegar o Grêmio. Vai chegar em lugar nenhum, rapaz. Como era o nome do cascudo que levou o Grêmio até as quartas daquela Libertadores? Que o Grêmio vendeu para um clube russo. Pedro Rocha. De 30 anos, né? Ele quer ser irônico, quer ser irônico. Mas Mas assim, ele não ó. fala dos cascudos que estavam lá. Não, tudo bem, mas Tu é não que fala tinha os dos meninos. cascudos que Sim, estavam lá, rapaz. Não é geral, não é geral, isso é fato. Tem jovem, o Grêmio campeão em 83 do mundo, tinha jovem e tinha cascudo. Tinha um Tinha um Ah, cascudão, isso, né? rapaz. Eu vou Não, peraí, ajudar. tinha um Não sabe a cascudão. história? Tinha um cascudão em 83, né? Mário Sérgio. Não, mas Renato? como é que era aquele... Renato? Ah, Renato. Ele não sabe a história que tinha. Aí, Não, aí- cara, tu quer ser irônico Não, comigo eu que não quero vai lembrar ser. 2017. Comigo que não vai ser. Não, Eu só mas quero eu dizer, não tô não, tu sendo tá contigo. querendo ser irônico comigo, não vai ser. pode Eu tô ser. falando sério aqui Opa, na boa. olha aí, Eu ó. tô falando na Mas eu boa, só também tô tô te na dando. boa. Briga na geral. Não tem briga na geral. Só Tem tô briga falando, sim. eu tô falando 2017 sério aqui. o Grêmio tava mal contra Eu tô o Pachuca, falando sério entrou aqui. o cascudo, né? Tem jovem, mas tem cascudo. Tu tem jovem, mas tu tem cascudo. Sem cascudo e jovem, tu não faz time de futebol, jogo. E tu sabe. Então, Tudo bem, vou te dar mas é só que tu os tá cascudos diminuindo enquanto os o Grêmio meninos. foi campeão. Agora, só com jovem tu não Mas ganha tu tá diminuindo Libertadores. os meninos. Só com jovem tu não ganha Em Libertadores. 2017, em Abu Só Dhabi, com em Abu Dhabi jovem entrou um tu não menino ganha para resolver. Libertadores. Muito bom esse bate-papo. E eu vou agora me fazer um processo de empate. Vou Por me tornar favor. Celso Rotti. Tava demorando a se Celso citar, Rotti né? diria o é seguinte: demais. é Barbaridade. preciso equilíbrio. Equilíbrio, meu bruxo. Faltou ele botar equilíbrio no Ou time do Inter. só. seja, Gamba, não é porque é jovem que tem que jogar e não é porque é velho que tem que sair do É time. isso, não tem regra. Jogam Não os tem regra, melhores, claro, não entendeu? tem regra. Siga quem é bom. Não, e é mescla. Vamos lá. Vamos para a nossa central. Lucas Dias, vem comigo. Esse é outro assunto bom. Também já abordamos aqui no programa. Volta à tona novamente. O assunto envolvendo Abel Braga e Andrés D'Alessandro no Internacional, caso Roberto Melo seja o novo presidente do Inter, meu caro Lucas Dias. É um assunto, né, Gamba, que a gente já tem falado, repercutido há um bom tempo também na Rádio Bandeirantes e aqui nos Donos da Bola na TV Bandeirantes também, que o grande sonho de Roberto Melo, candidato à presidência do Internacional, é ter homens fortes dentro do seu futebol. E aí a gente está falando de Abel Braga, técnico campeão do mundo pelo Internacional, e D'Alessandro, ídolo também do torcedor, campeão da América em 2010, dois caras muito identificados dentro do clube com o torcedor. E sim, hoje há um princípio de acerto
de Roberto Melo com D'Alessandro e Abel Braga. E em caso de eleição, no dia 9 de dezembro, no pátio, e que contará com o voto do associado, caso Roberto Melo seja eleito, sim, Abel Braga e D'Alessandro deverão ser confirmados como os homens fortes do futebol do Inter a partir da próxima temporada. Lucas Dias, estava te ouvindo hoje na Rádio Bandeirantes e quero que você reproduza aqui, por gentileza, o que você informou lá. Há um movimento entre os apoiadores de Roberto Melo, né, um movimento, uma tentativa, sugestões, podemos dizer assim, se eu bem compreendi a tua informação, de que Fernando Carvalho, ex-presidente do Internacional, o maior presidente da história do Inter, integre o departamento de futebol de Roberto Melo, é isso? É uma tentativa difícil, tá, Gamba? E aí eu digo difícil pelo discurso do próprio Fernando Carvalho de que não teria interesse nesse momento de voltar ao futebol, prefere ficar muito mais no bastidor. A gente sabe que ele é um apoiador da campanha do Roberto Melo, a gente viu em diversos vídeos nas redes sociais do candidato Roberto Melo, Fernando Carvalho falando sobre o apoio que ele está prestando aí à campanha, aliás, do Roberto Melo, mas existe essa tentativa. Se vai dar certo ou não, claro, são outros 500, mas existe sim a vontade de pessoas dentro do Conselho de Gestão e do próprio candidato Roberto Melo de que Fernando Carvalho também esteja compondo esse departamento de futebol em caso de eleição. Não, tá demais. Não, tá demais. Os caras estão enlouquecidos. Vamos resumir tudo isso. Volta futebol. Volta futebol, mas é uma insanidade. Isso aqui virou uma insanidade. Eu estava ouvindo Carvalho, Fernando Carvalho, presidente Fernando campeão. Carvalho. Presidente campeão. Isso. Hoje empresário de futebol, dono de um clube no Paraná, vai ser diretor de futebol do Inter. Esse é o assunto, Faria. Esse é o assunto. Esse é o assunto que eu quero colocar para vocês. Até pode complementar sobre o Fernando Carvalho, mas a informação que nós temos é de que não vai acontecer. Não? Ele não vai assumir porque ele é empresário de futebol, ele tem trabalhado, né, com cursos de executivos de futebol, presta consultoria a um clube do Paraná, Cianorte, se eu não estou enganado. Azures. E ele tem o Curitiba também. Curitiba também. Que é o clube da Série A. Então não seria possível, né, ele assumir uma Curitiba pasta no caindo, futebol né? do Inter neste momento. Então vou homenagear o Farid aqui, reverência Fernando Carvalho, mas não é o momento dele voltar ao Internacional. Por uma incompatibilidade. Não tem o que fazer no Inter hoje. Mas ele não voltaria pelos bastidores? É isso, ele não voltaria pela incompatibilidade com as suas funções hoje, né, com o que ele faz hoje. Ou Fernando Carvalho não seria um grande nome no departamento de futebol, mesmo que não tivesse essa incompatibilidade? A volta do Fernando Carvalho ao Inter já não deu certo uma vez, como departamento de futebol. Ele assumiu na gestão 2016 para ajudar, então, o Vitório, que estava com dificuldades no comando do futebol, na saída, né, do Pellegrini ou do Afatato? Pellegrini, né? Pellegrini. Até desculpa estar citando esses nomes aqui, pode trazer um troço ruim no almoço de vocês, né, mas tudo bem. Bate na madeira, aí, bate na madeira. Tem perto, Torcedor, bata na madeira. Mas não deu certo. Que época do Então, Internacional. assim, eu acho que a volta do Fernando Carvalho ao departamento de futebol do Inter é ruim para o próprio Fernando Carvalho. Mas eu quero perguntar para o Alexandre, que conhece bastante Inter, o presidente Carvalho não vindo, o Melo ganha, fazemos essa imaginação. Tá. Melo ganha, Carvalho não vem oficialmente, mas nos bastidores dá as cartas, isso pode acontecer? Cara, não é uma questão de dar as cartas, não né? sei Eu se acho esse é o termo. Aquele que ele vai ter uma influência, isso é isso óbvio. aí. Isso é verdade. Isso é evidente. Quem é Roberto Melo politicamente no Internacional? Não, isso Quem é o evidentemente. Roberto Melo? Quem é o grande mentor do Roberto Melo, Alexandre Ernst? Não, o próprio Roberto Melo já falou isso em outras oportunidades, né? Dizendo que o Fernando Carvalho vai ser, sim, um consultor. O Fernando Carvalho vai ser um cara que ele vai também ligar para, de vez em quando, buscar alguma informação, para buscar alguma questão mais de bastidor, enfim, sobre jogadores, sobre maneira de gerir o vestiário e tudo mais. A grande questão é, a informação do Lucas Dias, ela não é de toda errada. Por quê? Porque o Roberto Melo está com dificuldade de ter um vice de futebol. Hoje, nos grupos que apoiam o Roberto Melo, não existe um nome forte. E um nome forte seria Fernando Carvalho. E aí, os grupos, as pessoas que estão apoiando o Roberto Melo, querem fazer o convencimento, não só do Fernando, mas do próprio Roberto,
de que o Carvalho volte ao futebol. Isso não vai acontecer. Mas, Alexandre, eu te pergunto, essa figura do vice de futebol, e aí serve pro Grêmio também, daqui a pouco ela não vai cair em desuso? Na gestão é que o Rio Grande do Sul Na ainda gestão tem Melo, isso. não. Porque aí tu vê assim, tu vai ter executivo de futebol, tu vai ter gerente de futebol, e ainda mais um vice de futebol, 3 pensando no futebol. Na verdade, na gestão do movimento Intergrande como um todo, o vice de futebol, se tu for olhar, ele é um cara expoente dentro do todo, porque quase sempre E a alçada presidente ele ali na frente. Exatamente. A alçada presidente Exatamente. Ele é o cargo degrau estratégico, ele é o politicamente, degrau. estratégico. É o vice? Exatamente. Estratégico. Ele é o degrau para ser alçado ao cargo máximo, que é a presidência. Por exemplo, o Marcelo Medeiros, por exemplo, o Giovanni Luigi, por exemplo, o Roberto Melo agora. Então, assim, o Roberto está com uma dificuldade de ter um vice de futebol. Já existe os 3 nomes, que foi, obviamente, o início da nosso quadro aqui, o nosso papo sobre o Internacional. Abel e D'Alessandro. O D'Alessandro como um gerente esportivo e o Abel como um coordenador técnico. Mais ainda, aliado a Alexandre Matos, que hoje é o executivo, que está no Atlético, que sairia do Atlético e viria para fazer a composição. Fala, Colarzinho. Parênteses aqui sobre Abel e D'Alessandro, tá? Eu tenho eles como meus ídolos. O Abel talvez seja o maior técnico da história do Internacional, campeão do mundo, campeão da Libertadores. Eu tomei a liberdade hoje pela manhã de falar, né, com pessoas que estão no Vasco e que estão no Cruzeiro, que cobrem Vasco e que cobrem Cruzeiro. Porque uma coisa é o D'Alessandro, jogador de futebol. O ídolo. É um ídolo, o D'Alessandro. É referência, jogador que tem uma identificação com a torcida, mas ele não viria para jogar. Ele não vai ser o 10 do Inter, ele vai ser o gerente esportivo, como disse o Alexandre Ernst. O D'Alessandro hoje no Cruzeiro, ele toma decisões, agora acabou de ser demitido o Zé Ricardo, né? Então ele participou, né, da contratação do Paulo Autuori, né? Até se fala que indicou outros nomes, como o Roger Machado e o Odair Helman, pelo menos foi o que se noticiou na imprensa mineira. O D'Alessandro esteve em Porto Alegre ontem ou no começo da semana para um jantar no Instituto do Câncer Infantil, no qual ele é embaixador. E o que se diz é que ele está comprometido com o Cruzeiro, já está voltando a Belo Horizonte para o compromisso de sábado no jogo contra a equipe do Fortaleza. E a grande questão é, o D'Alessandro como um gerente esportivo, né, ele tem um trabalho hoje no Cruzeiro que vai agregar ao Internacional, ou nós estaremos apostando na imagem do D'Alessandro ídolo, Eu tenho como a escudo? resposta. O Abel Braga, a mesma coisa. Conversei com as pessoas do Vasco. O Abel não vai ao Vasco da Gama há 2 meses. Ele está de licença problema de saúde. por conta de um problema de saúde. Fez Ele uma fez uma cirurgia cirurgia de hérnia e não vai ao clube. Então, assim, no contexto do Inter hoje, que é um clube que não conquista taças, que precisa, né, de uma gestão forte para voltar a ganhar títulos. Nós vamos apostar nesta figura. Dá um tempinho, tu vai ou- entender depois por que eu ou- eu preciso falar. Ou nós vamos apostar no trabalho desse profissional. Pra ti, então, D'Alessandro e Abel... Não, eu acho que eles têm, É uma estratégia ruim. eles têm Pra ti, know-how, Ribeiro. eles têm know-how dentro do futebol, mas no atual trabalho de Vasco e Cruzeiro, talvez não recomende a Pra ti, contratação. Tá bem, agora vem em mim, fecha em mim aqui, fecha em mim, tá? E resolva os problemas aí, gente. Olha aqui, ó, e vamos lá, eu não quero aqui fazer esse tipo de situação que é muito comum e seria criticado por isso, né? Que é tipo assim, isso aí, na verdade, é uma questão eleitoreira, né? Tu pega grandes nomes, né? Joga, né? Dentro do processo e aí, daqui a pouco, tu capta isso em votos, tá? Na prática, é isso que acontece. Tá? Na prática, é isso que acontece. Então, para o candidato, toda essa tua, que foi muito bem colocada, argumentação, ela é menos importante. Porque o mais, não é isso, tu vai entender. Mas Eu entendi a linha do Ribeiro. neste momento, mais importante do que o trabalho executado por eles é o que eles vão dar de voto. Não tem nenhuma dúvida. Depois vem uma outra E etapa, que é isso aí. É uma grande cartada Porque é o seguinte, do Melo. olha, outra coisa... Ainda uma que divida grande- opiniões, né? Não, Ainda mas que é uma grande divida cartada. opiniões, mas é uma cartada genial. É uma estratégia. É uma cartada Só um genial. pouquinho, Ribeiro. Mas aí pega a tua frigideira, como é que é? É, Lembra quem é que foi para a frigideira da última vez que isso foi feito? sim. Fernandão. Sei. É. Eu vou te dizer o seguinte, tá? Vale para o Fernando Carvalho também. Não interessa se o Fernando Carvalho vai assumir ou não.
O que interessa, essa possibilidade até de estar dia 9. bem quente até o dia da eleição. Gente, eu tô falando aqui uma obviedade, tá? Me desculpem, isso aí é uma obviedade, tá? É isso aí. Então, mas daqui a pouco sim, o Abel está comprometido, o D'Alessandro está comprometido, e aí eles vão ser avaliados pelo trabalho que eles executarem. Enquanto isso, eles vão servir para quê? Para dar um grande reforço na campanha do candidato. A leitura que eu quero que vocês façam é a seguinte, né? Cartada de Roberto Melo no processo eleitoral. O que o Melo está fazendo, tá? Preste atenção, torcedor do Internacional. Delcir Sonda, Abel Braga, Dinheiro, né? D'Alessandro, Fernando Carvalho e Alexandre Matos. Né? 5 nomes de peso, inegavelmente. 5 nomes de peso na campanha de Roberto Melo à presidência do Internacional. O que ele está apostando muito? Primeiro, a relevância que todos esses nomes tiveram na história do Inter, exceção do Alexandre Matos, que viria como o grande executivo para o clube, né? Atlético Mineiro, Palmeiras, inegável a trajetória do Alexandre Matos, mas quando se fala em Sonda, Carvalho, Abel e D'Alessandro, está muito claro qual é a estratégia do Melo, Alexandre. Não, mas é que tu mexe com 3 pilares, eu acho, né? O primeiro pilar é dinheiro. Tá. Sonda, né? Trouxe Kleber, trouxe D'Alessandro, trouxe Nico Lopes, trouxe diversos jogadores para o Internacional, num momento em que o Internacional foi protagonista em diversos, né, momentos e campeonatos. Né, do torcedor. É isso, É uma memória afetiva, exatamente. Isso é primeiro, né? Dinheiro. Segundo, história. Quando tu bota o D'Alessandro, quando tu bota o Fernando Carvalho, quando tu bota esses caras, esses nomes, o Abel, que são superlativos na história do Inter. E quando tu bota até o Alexandre Matos, porque tu tem taça daí. Algo que o Inter precisa. Taça com o Cruzeiro, taça com o Palmeiras, um bom trabalho agora no Atlético Paranaense, campeão também no Atlético. Então, assim, tu mexe com 3 pilares. E aí eu vejo que a jogada do Melo, nesse sentido, é boa. Ainda que divida opiniões. Claro que sim. Ainda que divida bastante opiniões. Porque nessa questão dos votos que tu está falando, desde lá de que o D'Alessandro deu declarações na Zona Mista falando da questão de que tinha uma dívida com o Inter e tal, não está tão bem assim a imagem do D'Alessandro com a torcida colorada. Mas tem o peso do D'Alessandro, que é inegável como um dos maiores ídolos da história do Internacional. Com certeza. Gente, intervalo comercial, rapidinho, aqui nos Donos da Bola. Intervalo também na Rádio Bandeirantes. A gente volta em seguida no YouTube. Vocês ficam com o Lucas Dias e a gente já volta. Vamos lá, minha gente. Vamos lá para mais um intervalo aqui nos Donos da Bola. O pessoal já está aqui, ó. Esse assunto da Alessandro dá polêmica. Esse assunto é forte. Forte ontem à noite também foi. Também foi forte. Vamos lá, vamos para mais um intervalo aqui, ó. O Thiago Matos, um abraço, tá na audiência. José Antônio Ribeiro Paz, Emerson Dornelles, Juliano Pazini. O Everson Santos está elencando uma galera aqui também. Thiago Robalo mandou que é o fricassê. Eu não sei, teve fricassê já, né? Já teve. Foi segunda-feira o fricassê, né? Fricassê só mês que vem? Agora só lá na outra, na PUC. Só na PUC agora o fricassê. Os Hunter, sim, é verdade, eu era. Rudimar Pisque, Lucas Rango. Pedro Oliveira tá aí? Tem ninguém, largamos. Cara, teve gente que falou que era salsichão hoje, não ironicamente, sem piadinha aí no chat, coisinha e tal, é salsichão hoje, velho, é isso, é o que tem pro almoço, salsichão. Gabriel Dremer, Lucas, eu busco o Edenilson pra eles se quiserem, busca no aeroporto mesmo, faz aquela frentex lá no aeroporto, chega com o carrinho, tá, Ed, vai, é contigo. Salve pra Candelária, Jamila Rodrigues, um abraço. Dilamar Cunha, Livramento Rivera é Grêmio, um abraço. Quem mandou aqui, ó, o fricassê da bola, o Birubiru, é verdade. Manda um abraço pros gremistas de Guaramirim, Santa Catarina, Jonathan Schulze. Um beijo na boca de vocês aí em Guaramirim. Gabriel Dremer, Lucas, assume aí que você é nosso. Nosso quem, velho? Nosso o quê? Essa é a dúvida que fica. Nosso lá, nosso cá, depende, velho, depende. Tava no gole ontem, né, Lucas? Nilson Santos, tava, cara. Hoje chegar aqui fomos pelas placas hoje. Vamos lá. Henrique Ferreira, Porto Alegre nunca mais será a mesma. Vamos Inter, Pai, Abel Braga e Dali estão voltando
pra surrar o Grêmio. Será que é quente, velho? Será que vem mesmo? Os caras são grandes. Quem mandou aqui, ó. Sou fã do Bitelo, do Dupá. Tá bom. Um beijo pro Bitelo, então. Tá lá no Dínamo nos assistindo. Carlos Leonardo Carrasco Rodrigues, nosso colorado. Pedalu que pediu, tem que fazer donos da bola no interior. Será que dá certo? Eu não sei se dá certo. Eu acho que donos da bola... Beleza, vamos pra Ijuí. Fazer a excursão donos da bola pelo interior. Eu acho que não dá certo. E eu acho que tem gente que nem volta pra Porto Alegre. Se a gente vai pra Santa Cruz, eu acho que eu não volto. Pô, Oktober, fazer a excursão do donos da bola, eu não volto pra Porto Alegre. Os caras entregam um cuca lá e os caramba. Carlos Leonardo Carrasco Rodrigues, Lucas, tu é nosso colorado. Henrique Prado, tu é nosso. Não sei se é quente. Davi Nicola, manda salve pra São Borja. Será que pagam o Dali dessa vez? Thiago Matos. Henrique Prado. Ó, Grêmio maior do RS, Curitiba o maior do Paraná, daqui de Curitiba vendo os donos da bola. Um abraço. Cara, mandar um abraço pro Lucas Colar também, tá mandando mensagem aqui. Cara, muito bom teu trabalho. Tô te vendo aqui no intervalo. Um beijo na tua boca, Lucas Colar. Melhor repórter de Inter, Lucas Colar e Alexandre Ernst, disparados. O resto é resto. A gente tá ali caminhando, passinho de formiguinha e tal. Estamos tentando. Tem o REC também, REC, tu é bom. Quem mandou aqui, ó. Wagner Pereira Borba, traz a maquiadora. Tu acha que eu tô precisando, né? Não estou com olheiras hoje. Hoje eu tô bem. Gabriel Henrique, Lucas Dias é juventude. Eu sou Ipiranga de Erechim, já falei. Sou canarinho. Ó, bora aqui em Juí que eu pago a gelada. Thiago Matos. Tá. Me pega, tá? Essa excursão aí pelo interior com os donos da bola, se a gente parar aí em Juí, de onde vocês estão assistindo? Quem sabe a gente para aí no teu interior, velho. Lucas Colar tá perguntando quem é que a gente vai em Santa Cruz. Meu, Santa Cruz, se a gente vai fazer uma excursão donos da bola em Santa Cruz, primeiro, a gente precisa de um programa de 3 horas. Vai ser aqui Grenal, vai... Se for. Valeu. Tchau. Lucas Dias, vem comigo, Lucas Dias. Vem comigo. Tá muito bem, Lucas Dias. E saidinho, né? pelo gauchão, Lucas Dias. Saidinho. Vem aí os donos da bola girando o interior do estado. Campanha que Lucas Dias está promovendo no nosso YouTube. Vamos falar sobre ele, Luizito Gênio Soares. Luizito falou, concedeu entrevista. Aliás, hoje tem Argentina e Uruguai. Luizito fica no banco, né? Darwin Nunes será o titular. Nos fale sobre Luizito Soares. É que aqui tem a tecla SAP. O Farid vai fazer os comentários em paralelo. Fala, Lucas Dias. Vamos lá, Gamba, porque Luizito Soares, obviamente, é pauta. Tem aí a campanha da torcida do Grêmio do Fica Soares rendendo bastante, e o Luizito Soares falou lá com a Associação Uruguaia de Futebol, nos meios de comunicação da seleção uruguaia, antes dessa partida de hoje, que você destacou, ele vai ficar no banco para o Darwin Nunes nessa partida contra a seleção argentina. O Luizito Soares, Gamba, falou sobre a disputa da Copa América na próxima temporada, e a expectativa que ele mesmo vive de, quem sabe, estar nessa seleção de Marcelo Bielsa na próxima Copa América. Y bueno, depende del momento, como lo dije, yo soy sincero, yo no hablo, yo pienso lo que pienso en su momento. Yo después del Mundial llegué a plantearme dar un paso al costado en el momento de decir, ya está, pero hasta futbolísticamente. Y bueno, y se dieron oportunidades como de ir a Gremio, y ahí empezó el cabeza dura de que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y bueno, y demostrar, y bueno, y por suerte me da la tranquilidad que lo pude demostrar, y ahora te puedo decir que ¿por qué no? O te puedo decir, no, queda muy lejos la Copa América, y depende de donde me agarre el año que viene. Si el técnico me ve capacitado, que puedo aportar algo que le pueda ayudar a esta gran generación que viene, bienvenido sea, y si no, alentarlo como lo alenté siempre en estos partidos que no me tocó estar, y siendo hincha de Uruguay. Luizito Soares, ele é a pauta. Bom, o Farid, quando lançou esse assunto, obviamente, ele já lançou defendendo que Luizito Soares deve estar na calçada da fama, precisa estar na calçada da fama. Defendendo, né, senhor Farid? Defendendo. Ribeiro Neto, eu preciso te ouvir. Pois então. Eu vou ser muito sincero com todos vocês, tá? Eu não tenho ainda opinião formada sobre o assunto. Eu não tenho problema nenhum em chegar aqui e falar isso para vocês, né? Eu ouvi os argumentos do Farid, quero ouvir o Ribeiro, não sei qual é a opinião do Ribeiro com relação a isso. Colarzinho, Ernest,
para que a gente chegue aqui, quem sabe, num denominador comum? Tá, Ribeiro? eu vou fazer porque o Suárez é muito grande, tá? Pô, a passagem dele aqui vai ficar marcada na história. Porque tudo isso, cara, a relevância dele, o número de sócios, os gols, enfim, um dos maiores artilheiros do mundo. Isso aí é fato, como diz o Farid, é indiscutível. O que nós estamos discutindo é uma coisa diferente. Nós estamos discutindo a relevância para a calçada da fama. E eu acho assim, vou fazer mal comparando, que é uma forçação de barra. É quase como o que estão fazendo na questão do Rei da América, que o Cano tem que ser o Rei da América, e se coloca o Suárez, porque o Suárez é muito representativo. Né? O prêmio é lá no Uruguai, entendeu? Então tem coisas assim que... mas isso aí, gente, é uma forçação de barra, tá? A calçada da fama, posso te citar inúmeros jogadores do Grêmio, ou dirigentes, ou treinadores, enfim, pessoas tão relevantes que participaram das principais grandes conquistas do Grêmio, eles não estão na calçada da fama. Então, como é que eu vou alimentar a ideia de que alguém receba essa honraria máxima se não ganhou títulos expressivos pelo Grêmio? Se ficou e vai ficar 1 ano no Grêmio. Sabe? Então, gente, eu não estou aqui discutindo a grandeza do Suárez, pelo amor de Deus. Suárez, fenômeno, né? Fora da curva, grandioso, né? Contratação inacreditável. Isso é uma coisa. Agora, ir para a calçada da fama, gente, o Grêmio é muito grande, tá? O Grêmio é grande demais para submeter a isso aí. Sabe? É quase assim, ó, tratar isso, Farid, é como se fosse um milagre que aconteceu o Suárez ter vindo jogar aqui. O Suárez fez um favor de vir jogar no Grêmio, né, o Grêmio lá do sul do país, então porque ele veio, calçada da fama. Não, o Grêmio é campeão do mundo, é um dos maiores clubes do mundo, entendeu? E temos que respeitar essa relevância. Eu concordo. Bom, vamos lá. Tá muito claro, né, o posicionamento do Ribeiro, os argumentos que o Ribeiro traz, conquistas, né, representatividade dentro do clube, o fato do jogador ter colaborado com títulos expressivos, mas é inegável também o tamanho do Luizito Suárez, né? Não tenho dúvida. E o que representou a vinda dele para o Grêmio? E aí, Farid, eu não tenho dúvida, por exemplo, que boa parte da torcida que apoia essa decisão, ela está realmente motivada, porque o Suárez, acima de tudo, Ribeiro, quando vem para o Grêmio, ele vem num projeto de resgate de autoestima num clube que estava no fundo do poço de novo. Então, me permite só dar mais um exemplo. Tá. O Renato hoje é o estátua do Grêmio, né? O cara tem história, né? O cara tem títulos, né? O cara tem tudo isso que eu falei. E dentro do Grêmio não foi uma coisa unânime. Houve uma grande divisão, entendeu? Para que se colocasse uma estátua para alguém lá, verdade, entendeu? Então, se o Renato é discutível, não vamos comparar a história do Renato com a história do Suárez, né, gente? Ribeiro, Farid. a minha opinião, todos sabem que eu quero o Luizito Gênio Suárez na calçada da fama, não só pelo que ele representou, eu sei que como é gigante o Grêmio, campeão do mundo, tricampeão da América, todos os títulos. Só acho assim, que o Luizito Suárez, quando vem para o Grêmio, ele não vem de favor, ele vem ganhando bem, vem uma grande jogada de marketing, uma grande sacada do presidente Alberto Guerra, do Paulo Calef, do Antônio Bruno, enfim. E o Grêmio trouxe Luizito Gênio Suárez e esse jogador não representou só para o Grêmio, ele representa para o futebol brasileiro, ele deu um up no campeonato brasileiro, ele deu um up no futebol sul-americano de novo. A Argentina campeão do mundo, beleza, maravilha, espetacular, não dá para comparar. Só eu acho o seguinte, quando falam em título, tem que ter um título de relevância. Ele foi campeão gaúcho, que poucos desfazem, mas o Grêmio é ex-campeão gaúcho. Para mim não é argumento. Mas ele é campeão gaúcho. O gauchão não pode ser argumento. Não. O gauchão não pode ser argumento para ele ir para a calçada da fama. Tá bem. Vamos por outro lado aí. Eu só vou te dar mais um que todos não vão gostar, vão dizer que é zoação, não. Ele fez um gol em Grenal que por si só já poderia ir para a calçada da fama. Não é argumento. Tá bem, tá bom, não vai ter argumento então, porque ele não ganhou o Campeonato Brasileiro. Todo meu direito de entender o que é um argumento plausível ou não. Tá perfeito. Gol em Grenal e gauchão não é argumento. Ainda. O Isaac fez gol em Grenal.
Ainda ele não tem um brasileiro pelo Grêmio. Ainda ele não tem uma Libertadores pelo Grêmio. Eu ainda acho que ele pode ficar no ano que vem no Grêmio, em 2024, sim, contra tudo, contra todos. Aí eu sei. Pois é, mas ele não tem isso. Mas poderá vir a ter. Um brasileiro ainda esse ano poderá, matematicamente ainda poderá ter, e poderá vir a ficar no Grêmio e ser campeão de uma Libertadores. Quer ver uma coisa, Farid? Ribeiro, se o Grêmio ganha o brasileiro, Soares na calçada da fama, perfeito? Perfeito. É isso. O argumento do Ribeiro tá ali. Título expressivo. Se ganha o brasileiro, o Ribeiro já... Eu me admiro que tem alguns conselheiros do Grêmio, são 3 que se manifestaram, eu não sei os nomes, se não diria os nomes. Eu digo, não tem problema nenhum, respeitosamente. Agora, o conselheiro que vem porque é contra o presidente Guerra, ou contra A, B ou C, e vem e diz não, porque precisa ser isso, porque pensa que é, o conselheiro desse tinha que renunciar. Que isso, Fábio? Tinha que renunciar. O cara desse que renunciar. Mas já que tá a democracia. Deixa o conselheiro defender a opinião dele. A gente está debatendo aqui. Tá perfeito. Como é que o Grêmio trata todos os capitães das grandes conquistas estão na calçada da fama? Todos. E hoje o Soares é o capitão. É isso. Mas o Soares é campeão da chão, capitão. A gente recebeu uma mensagem que o Pingo tá na calçada da fama. Mas qual é a representatividade? Era o capitão da Copa do Brasil de 94. Então não é o Pingo sendo comparado com o Soares. Não é o Sandro Goiano. Mas o Pingo é um grande capitão do Grêmio. É isso que eu estou dizendo, Farid. Não. Comparar o Pingo com o Soares, porque a pessoa quer diminuir o Pingo para dizer, um jogador do tamanho do Soares tem que estar na calçada da fama. Há um critério para o Pingo estar ali. Há um critério para o Sandro Goiano estar ali. Há um critério para o Galato estar ali. Ou algum gremista foi contrário à presença do Galato ali, depois da Batalha dos Aflitos. Não, aquele feito é histórico. É histórico, gente. É histórico. O Andershow está na calçada da fama? Andershow, não. É um cara histórico na calçada. Mas o Galato é muito maior. Mas o Galato foi muito maior. Muito maior. Quem salvou o Grêmio foi o Galato. Vamos ficar bem claro. Não resta dúvida. Galato! Será que não é também uma maneira de fazer um afago no jogador? Pode ser também. Será que não é? Pode ser. Lucas Dias, vamos lá. Tua informação, meu caro Lucas Dias. Traz pra gente, meu garoto. O Internacional, Gamba, que se reapresentou hoje depois de 4 dias de folga. O time do técnico Eduardo Cudê esteve pela manhã trabalhando no gramado do CT Parque Gigante. E o grande detalhe, aquelas preocupações de Ener Valencia, Dalbert, Johnny e Charles Arangues seguirão sendo preocupações ao longo dos próximos dias, porque os 4 jogadores, além de Hugo Malo, René e Matheus Dias, que já está inclusive fora da temporada, trabalharam somente na academia. Ainda não trabalharão com bola, isso pode acontecer no início da próxima semana, então a presença deles contra o Bragantino no dia 26 no estádio Beira-Rio ainda é uma incógnita. Vamos lá, gente, resultado final da enquete para pôquer, ninguém me passou o resultado, tá? Não recebi no ponto nada, vou chutar, para mim 80%, sim. Vamos lá, coloca na tela. 64, eu achei que ia dar uns 80%, né? Tem 36 contigo ali, Ribeirinho. Tem 36 contigo ali. Não, mas assim, é uma questão que ainda pode se reverter, né? Vai que o Grêmio ganha o Campeonato Brasileiro, vai que o Soares fique. Aí já não tem nem debate, o Grêmio, né? Soares campeão brasileiro, o Galdino vai para a calçada da fama. O Gabiru não tem. Ele gosta do Grêmio. O Inter não tem muito bom, Não, se tivesse, o primeiro deveria ser o Gabiru. Aliás, o primeiro deveria ser o Gabiru. O Gabiru não merecia. O primeiro. Aliás, só uma frase, né? O Inter trata muito mal seus ídolos. É verdade. É verdade. Boa tarde. É um dos maiores ídolos da história do Inter. Boa tarde. É verdade, tem razão, Alexandre. Como trata mal, né? Me lembrei agora o que fizeram com o Yarley. Ei, rapaz. Fizeram com o Dunga, com o Falcão. Fila anda. A do Yarley foi constrangedor. Mas ninguém respondeu minha pergunta. Qual foi a tua pergunta? Se o Galdino vai pra calçada. Galdino vai pra calçada Ele não da é fama? capitão. Não é capitão? Não é capitão. Tá bom, é um pimentinha de Lucas Colar. Bora, gente, vem aí o Boa Tarde Rio Grande com ele, Alexandre Mota, ele já está entre nós. Motinha, abram alas. Seja bem-vindo ao Hospício Donos da Bola. Vou abrir alas que eu quero passar. Eita, nós, hein? Você falou sobre clubes que não respeitam a história de um craque. O Internacional e o Corinthians têm muito isso em comum. O Edilson, como saiu do Corinthians, né? Saiu pela porta dos fundos depois de ser ameaçado de morte e depois de ser agredido por bandidos de uniformizadas. Travestidos de torcedores de torcida organizada. Então, assim, infelizmente, os clubes brasileiros, com raríssimas exceções, eles tratam os seus ídolos pessimamente. O Brasil trata mal os seus ídolos. Falou tudo. O Brasil tratou mal o Pelé. Pelé. Exatamente. É verdade. É muito triste, mas somos um país
que não respeita a sua história. Memória curta, né? Não respeita Rivelino, que foi craque, pouco Exato. Não conquistou nenhum título pelo Corinthians, mas foi um dos maiores a vestir a camisa do Corinthians. Depois chegou no Fluminense, arrebentou na década de 70. Máquina tricolor. Máquina tricolor, é verdade. Falando do... meu querido Ribeiro, falando de notícia do Corinthians, Gabigol em 2024 no Corinthians, é uma informação que eu recebi de um amigo hoje pela manhã. Não falem em Gabigol que o Farid tem um troço aqui. Não, mas calma. Pode ser que não aconteça. Calma. Mas surgiu. Faz aí, Alex, faz aí. Eu fazendo e o Elliot fazendo, eu sou, né, o fiasco da vez. Mas assim, a informação é que... Você viu a postagem pelo aniversário do Flamengo que o Gabigol fez? Ele e o Zico. Ele e o Zico, o Zico com uma cara fechada, com uma taça Libertadores na mão, e o Gabigol dando risada com 2 taças Libertadores na mão. No meu entendimento, né, um desenho provocativo e que debocha do maior ídolo do Flamengo de todos os tempos, o Galinho de Quintino. Que vai na linha do desrespeito aos ídolos, né? Exatamente. Desrespeito aos ídolos. Exatamente. Né? E muita gente não gostou, hein? Isso aí dá um debate na gaúcha. Peraí. Tu tem coragem de falar isso aí? Claro, o Zico foi um grande ídolo do Flamengo. Sim. Eu estou falando que em seleção brasileira ele não ganhou nada. Não, ele não teve sorte. Não Mas não vai falar agora que a seleção de 82 não foi a maior de todos os tempos. A maior seleção que eu me recordo tinha 10 anos. A maior seleção que eu já vi jogar na minha vida não foi a do Penta, não foi a do Tetra, foi de 82, com o Tele Santana. Né? Foi a maior de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. Mas o Zico, ele teve uma falta de sorte, digamos, vestindo a amarelinha, né, Ribeiro? Cara, eu sou muito suspeito, porque o Zico foi o cara que me fez apaixonar pelo futebol. Uma geração se apaixona pelo futebol. A minha também. Eu me apaixonei no futebol por Renato e por Maradona. Não deu pra saber, Alexandre. Não sabia até agora. Só que tem uma questão também nessa aí do Gabigol, né? O Flamengo tá arcando com o que também pegou e botou uma moral que o Gabigol não tem. Deu muita moral. Deu a 10. Porque agora tu é o... do Zico, não, pelo amor de Deus. O Zico foi todo um evento e tal pro Zico passar dessa. O distanciamento histórico colocará Gabigol na prateleira do Zico. Não, tudo bem, mas não é maior que Zico. Não, de forma alguma. Não é maior que Zico, nunca será. Agora, mas tem razão Colar, viu? O distanciamento histórico vai colocar Gabigol, vou além, tá? Acima de Zico. Será? Por conta dos títulos. Talvez daqui a 20 anos, né? Talvez daqui a 20 anos. Agora, quem viu o Zico jogar, sabe, cobrando falta, inclusive, aquele gol em 82 contra a Escócia, se eu não me engano, cobrando falta, acho que foi 82 contra a Escócia. Agora, Gabigol no Corinthians parece que é juntar o útil ao agradável. Porque aquele clube tá uma esculhambação total, estão vindo... Entrega o clube pro Gabigol, né? Calma! Tem que passar. Que é bem informado de Corinthians. O Mano fica ano que vem? Fica. Seja o vencedor qual for, né? O Augusto Melo, se eu não me engano, é irmão do Roberto Melo daqui do... É irmão, é parente? Augusto Melo, o André Negão, um dos dois, né? O Mano fica. Tô na rodovia com luz alta aqui pedindo passagem, tá? Vamos lá então, agora é comigo, com luz alta. Vem o homem, Alexandre Mota, pau neles, Motinha.